Agora eu quero trazer um outro tema que está pegando bastante e que continua bastante inflado, né, no começo dessa semana, que é as discussões sobre o PL anti-aborto que tramita na Câmara. Nessa segunda-feira, o Senado teve uma sessão de debate sobre esse tema e quem vai contar como é que isso fluiu lá é a Marília Ribeiro. Chega mais, Marília, seja muito bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A sessão de debate, ela ainda acontece. Ela começou hoje no início da manhã, por volta de 9h30 da manhã. E essa sessão de discussão aqui no plenário do Senado Federal é para falar sobre assistolia fetal, que é o procedimento feito em casos de aborto previstos em lei, quando houver probabilidade de vida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. O autor deste requerimento para essa discussão é o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará. E, além dele, também assinaram este requerimento para que esse debate acontecesse nesta segunda-feira o senador Estiverson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro e Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. O debate está levando em conta dois contextos. O primeiro deles, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a sistolia fetal para interromper a gestação acima de 22 semanas. O outro foi a aprovação da urgência do projeto de lei que quer equiparar ao homicídio simples aqueles abortos feitos acima de 22 semanas, até mesmo aqueles abortos que são previstos em lei. Evandro, a discussão ela está contando apenas por enquanto com a participação de entidades e representantes civis favoráveis à restrição desse procedimento. Segundo o senador Eduardo Girão, também foram convidadas outras pessoas e entidades, além também da ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, só que ela não compareceu. Isso porque hoje ela está cumprindo a agenda em Goiás com o governador Ronaldo Caiado. Ela disse que esse convite para que ela participasse deste debate veio com uma semana de antecedência. Esse compromisso com o governador de Goiás já estava marcado há algum tempo e não teria como desmarcar. Evandro, outra coisa, como a gente vem falando desse assunto, que ele vem repercutindo de maneira negativa dentro e fora do Congresso Nacional, hoje a Ordem dos Advogados do Brasil aprovou um parecer sobre este texto que está tramitando na Câmara dos Deputados. Segundo a OAB, esse texto ele é cruel, grosseiro e inconstitucional. O presidente da OAB, Beto Simonetti, afirmou que não é apenas uma opinião, mas é a posição da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o texto que foi aprovado, esse parecer, caso esse texto avance aqui no Congresso Nacional, ele deve ser submetido ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa discussão que está acontecendo aqui no Senado Federal, ela não tem a ver com o projeto de lei, com aquela urgência que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados na semana passada. Ela está tratando sobre a sistolia fetal. O projeto de lei, pelo que a gente vem conversando aqui com alguns parlamentares, neste momento ele deve dar uma freada. Isso por conta da tantas repercussões negativas sobre esse projeto. Mas amanhã nós teremos reunião de líderes da Câmara dos Deputados e o que deve ser discutido lá é o relator deste projeto, que Arthur Lira já indicou que deve ser uma mulher nem de esquerda nem de direita, mas de um partido de centro. Pelo menos a votação em plenário, ela não deve acontecer neste momento, mas o relator do projeto a gente deve conhecer nos próximos dias, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. Discussão parando no Senado, então, já se adiantando, né, para alguma questão que vá chegar lá depois. Embora a gente tenha percebido aí nos últimos dias um movimento de deixa abaixo esse projeto porque a repercussão foi muito grande e, em boa parte, negativa. Fala aí, Fábio Piperno. Bom, boa parte negativa para a bancada evangélica, sobretudo, e para o presidente Lira. Sim. Né? Eu acho que o nome dele ficou estampado nos cartazes. Claro, enfim, o presidente Lira, por enquanto, ele é um grande perdedor disso, quer dizer, quis ganhar tudo. Na verdade, tirou esse projeto do freezer para usá-lo nesse momento de sucessão da mesa diretora da Câmara, achando que com isso fosse fazer um decisivo aceno às bancadas mais conservadoras. A bancada fundamentalista, falando em português, claro, quebrou a cara. Não. Quebrou a cara porque houve uma reação da sociedade. Olha o que
aconteceu nas grandes avenidas aí, de milhares de pessoas se posicionando contra o projeto e aí dando, inclusive, ao governo. E é importante observar se o governo vai ter, digamos, vai aproveitar essa oportunidade política. Vai ter, se as lideranças do governo vão ter a sensatez para aproveitar esse momento para se posicionarem de forma muito mais decisiva, contrário a esse projeto, a esse criminoso projeto. Não é criminoso. Bom, rapidamente, Gani, agora 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, hein? Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Pode falar, Gani. Evandro, o projeto não proíbe a possibilidade de aborto no caso de uma vítima de estupro. Ele só coloca um limite de 22 semanas. Por que 22 semanas? Não é um número aleatório. 22 semanas já seria possível o bebê viver fora do útero da mãe, dado a tecnologia que a gente tem hoje. Então, por que não optar pelo parto ao invés de optar pelo aborto? Inclusive, de acordo com médicos que participam de clínicas de aborto nos Estados Unidos, a chance, o risco de ter alguma complicação no caso do aborto para a mãe é maior do que no caso do parto. Então, na verdade, precisa de um limite, porque se a gente não colocar um limite, não estabelecer um limite, daqui a pouco nesse programa a gente vai estar discutindo a possibilidade, não porque a gente vai pautar, mas porque vai ser pauta no Congresso, a gente vai estar discutindo a possibilidade de um aborto com 8 meses e meio, 9 meses. E aí? Alguém em sã consciência... Você é a favor de um aborto com 9 meses, Piperno? A pessoa tá ali para parir. Eu sou a favor, sim, de que a mulher resolva isso. E o bebê é uma vida inocente, Piperno, é uma vida inocente, vai estar pagando por isso. Parece que até aqui estão mais preocupados com a vida do estuprador. Eu dou uma saída. Não, senhor, eu dou uma saída. Realize o aborto até 22 semanas no caso de estupro. Para quem não realizou, então você tem duas possibilidades. Opte pelo parto, e aí, hoje existe possibilidade de dar uma vida ao bebê fora do útero, esse bebê vai para adoção, ou dê todas as condições financeiras e psicológicas para essa vítima do estupro, e aí ela vai ter o bebê depois de 9 meses, afinal de contas, ela já carregou por 6 meses, são mais 3 meses, com todo o apoio, e depois ele vai para a adoção. Porque a gente sempre opta pela morte e nunca pela vida. Esse é o ponto. Isso, eu quero ver, por exemplo, se uma menina de 14 anos engravida, descobre que está grávida no 4º mês de gravidez, e aí ela vai resolver isso como? 4 meses ainda pode. Mas escuta, mas até ela viabilizar, contar para a família, decidir uma atitude, e a maturidade então, e o trauma psicológico. Isso é uma exceção, é uma exceção. Agora, a gente não pode balizar pela exceção, Piperno. E outra coisa, existe essa possibilidade. Chegou lá e contou depois de 6 meses, é possível fazer o parto, como é possível também você dar toda a assistência a essa pessoa e depois o bebê vai para a adoção. Essa é a minha posição. Talibã é aqui. Bom, não é o Talibã, não. Vida é aqui. Agora tem uma questão relevante nessa história também, porque se essa proposta for aprovada da maneira como está, a tendência é que os casos que sejam judicializados aumentem também, porque se passar desse prazo, mas houver uma situação de vulnerabilidade que precisa ser analisada pelo juiz, o projeto ainda prevê que o juiz tem a decisão final. Então, vamos supor que ultrapasse de 22 semanas. A adolescente ou a menina estava exposta a uma situação de vulnerabilidade, foi vítima de um estupro, não encontrou acolhimento nem na família e nem ninguém próximo para poder se manifestar. Houve uma ultrapassagem desse prazo. Se esse caso for para a justiça e o juiz colocar tudo isso em jogo, ele ainda pode determinar ou permitir que essa menina realize o aborto. Justamente porque no final da história toda, a possibilidade de judicialização. Então, o juiz falou, ok, a lei não se aplica a essa pessoa porque a situação dela é uma situação em que ela não tinha as ferramentas necessárias para poder seguir o prazo. Agora, isso indica também, de alguma forma, que a judicialização possa aumentar. A questão é, a quantidade de manifestações aumentou bastante desde que essa história veio à tona. A gente tem até imagens aí que mostram, ao longo do fim de semana, várias capitais e cidades que tiveram manifestações, muitas mulheres foram às ruas com
cartazes criticando essa proposta e percebam, né, que em muitos desses cartazes aparece justamente a cara do presidente da Câmara, Arthur Lira, que permitiu que essa urgência fosse votada e que essa proposta fosse diretamente ao plenário, ou possa ir diretamente ao plenário, sem passar pelas comissões. Agora, depois dessa repercussão e dessas manifestações, o papo deve ser um pouco mais lento. Isso já foi indicado, inclusive, pelo presidente da Câmara. E há também agora um espaço para que o governo possa também se manifestar e tentar ampliar a articulação para impedir que essa proposta saia, de fato, ali da votação no plenário. A gente tem até uma manifestação do ministro das Relações Institucionais sobre esse assunto. Vamos trazer agora. Acredito que não tenha clima e ambiente. Nem compromisso, não. Nunca teve compromisso, inclusive dos líderes, do conjunto dos líderes, não só do governo, mas dos líderes, vários líderes, de votar o mérito. E acredito que não tem ambiente para se continuar o debate de um projeto, como eu falei para vocês, né, um projeto que estabelece uma pena para o estuprador menor do que para a menina ou mulher estuprada. Então, eu acredito que não tenha ambiente para isso. Gustavo Segrão, o ministro das Relações Institucionais já falando que o ambiente ficou meio prejudicado depois do debate. O que você acha? Um erro absurdo quem propôs a lei de não interpretar que toda a atenção estaria retirada da pauta da lei para reforçar na pena do estuprador, que claramente foi um erro gravíssimo. Não pode ter uma mulher que eventualmente faça um aborto que tem uma pena maior que aquela pessoa que estuprou ela. Isso é absurdo por onde a gente olha. E foi um erro tão grande que, muito bem aproveitado pela ala governista, é o que se reforçou no conceito. Não se fala da lei pela lei em si, se fala que a mulher teria uma pena maior que o estuprador. E eles pegaram muito bem essa narrativa, sabem fazer isso e fizeram com concreção específica. Eu lamento que o ministro tenha a necessidade de ter um tradutor do lado, várias vezes foram indicando a ele o que ele tinha que falar, isso não pega bem também. Mas eu pesquisei, por exemplo, na Argentina, onde eu estou agora, o aborto é legalizado, vai ser somente até a semana 14. Depois da semana 14, só com autorização judicial. Então, quando a gente vai tomando essas questões, devemos lembrar que essa proposta não foi por uma proposta de urgência, de uma solidez social, um pedido da população. Não. Essa proposta foi colocada na urgência e enviada no mesmo dia que o ministro Alexandre de Moraes derrubou, suspendeu aquela determinação do Conselho Federal de Medicina proibindo o aborto depois da semana 22 através dessa assistolia fetal. Não era uma necessidade social, foi uma questão de onde marcava território um e onde delineava o território outro. STF de um lado, Congresso do outro. Não era uma necessidade social. Erraram na forma, porque o fato de colocar uma pena maior para a mãe que para o estuprador desvirtuou absolutamente toda a atenção e deu no que deu. Mas só para entender, dia 22 semanas, a partir de 22 semanas, muito bem mencionada, se o feto se convertir em um bebê, nasce, ele poderia viver em UTI sem nenhum problema. Então, é uma questão que requer um pouco mais de análise, mas fica muito claro, não é o momento para essa lei agora.